Grande abraço, Kleber. Obrigado pelo carinho. Seu telespectador passa a acompanhar a partir de agora a Rede Família Esporte nesta quarta-feira do craque. Hoje, 2 craques aqui, como toda quarta-feira a gente faz, né, para que a gente possa discutir ainda mais sobre o futebol brasileiro. É lógico que o futebol brasileiro fica um pouco em segundo plano, até porque nós tivemos essa tragédia, né, antes de ontem, por isso essa situação ainda permanece, então algumas matérias ainda são referentes a essas mortes, né, do time da Chapecoense. Infelizmente, né, nós não queríamos estar falando isso, mas infelizmente também temos que divulgar essas informações relevantes, importantes. Ainda está se apurando o que aconteceu de fato, muita coisa se falou hoje com relação a isso, sobre os culpados, se há culpados, se não há, sobre a imprudência do piloto da aeronave e assim por diante. Então muito se comenta hoje até o momento em que sair o laudo final desse acidente, né? Mas ao que tudo indica foi realmente, nós falávamos isso ontem, né? Da tal da pane seca, infelizmente, né? Hoje começa a se cruzar muitas informações que dão totais direção a essa pane seca, infelizmente, na aeronave. E outra, a hora que começar a investigar tudo o que acontece, esquemas envolvendo essa companhia, uma companhia que tem um avião apenas. Ontem eu falava isso, um absurdo isso, né? Com tanta responsabilidade de levar grandes jogadores, seleções da América do Sul para lá e para cá, um avião apenas. Sinceramente, tem situações aí complicadas e a hora que forem feitas as investigações, vão surgir coisas aí. Mas infelizmente, né, agora não adianta mais, depois que foram vitimadas 71 pessoas, lógico que vão se ter culpados, mas o principal deles também estava dentro dessas 71 vítimas. Então, quer dizer, se tiver culpado, vai ficar só para a história, porque não vai dar para punir o culpado, porque infelizmente o culpado está dentro dessas vítimas. Boa noite, Zenão. Muito boa noite, Guina Paiva. Boa noite, amigos. Realmente a tristeza tomou conta de todos nós. Eu ontem até fui convidado para vir a fazer o programa, mas não tinha condição de fazer, porque não tem muito o que falar sobre isso. Foi um negócio tão absurdo que deixou a gente sem ação. Essa que é a grande verdade. E não sei, cara, é um negócio tão absurdo, tão louco, inimaginável. Imagino a quantidade de pessoas que nesse momento está sofrendo. Sem dúvida. Milhares de pessoas, né? Porque a gente que está longe, que é apenas amigo, né? Que conhecia as pessoas, a gente já está no sofrimento grande, imagina aqueles mais próximos. Os parentes, né? Parentes, enfim, se estende muito, né? Mais uma história, né? Da aviação com um time de futebol, porque não é exclusividade essa que aconteceu, já aconteceram outras atrás. Só que quando é com time de futebol, com clube, se torna muito maior, assim, a repercussão é maior, a repercussão, né, Guina? É. Então, olha, é lastimável, lamentável, e que Deus saiba o que fazer com essas pessoas. Que Deus saiba o que fazer. Os nossos sentimentos, as famílias que perderam seus entes queridos. E a vida segue, frente, a vida segue, a vida segue. Sem dúvida. E hoje nós temos aqui um companheiro, nessa quarta do craque, que toda quarta a gente traz um ex-jogador que tem história dentro do futebol, não só brasileiro, como do exterior também. Nós temos o Marco Aurélio, que inclusive jogou aqui na Ponte e outros grandes clubes do futebol brasileiro, e que também tinha amigos lá. Sem dúvida. Entendeu? E é lógico que a gente estava comentando aqui antes de entrar no programa, e a tristeza é muito grande. Boa noite, Marco. É lógico que uma quarta-feira um tanto quanto meio diferente, né? Até porque a gente é acostumado a falar de coisas boas, a falar de alegria, e infelizmente uma quarta-feira do craque dessa não dá para falar muito de alegria, não dá para ter muita alegria assim com relação a essas vítimas que acabaram falecendo. É verdade. Boa noite, Zenon. É um prazer estar aqui, primeiramente, nessa quarta-feira. Infelizmente, num dia, como você falou, a gente fala de futebol e fala de alegria, né? E, infelizmente, a gente não tem muito o que comemorar.
Pelo contrário. Como o Zenon falou, a gente conversando, eu tinha amigos próximos, né? Que eu posso dizer assim. Tinha 3, mas tive contato com praticamente 70% do elenco da Chapecoense. A gente tinha contato com alguns jogadores. O mundo do futebol é global, então você é aeroporto, é hotel, mesmo eu não estando já estando um pouquinho afastado do dia a dia, né? Das competições de alto nível aí, que é Série A de brasileiro, Série B. Mas a gente mantinha contato. Hoje, ex-companheiros meus, hoje são treinadores, são auxiliares. O auxiliar do Caio, o Eduardo Duca, jogou toda a base do Flamengo comigo, jogou na seleção brasileira comigo. Eu acompanhava a carreira dele desde o começo. Ele foi foi auxiliar do Caio no Vitória da Bahia, foi treinador do Sub-20 do Criciúma, numa Taça São Paulo, ano retrasado, se eu não me engano. Estava no Al-Shabaab dos Emirados com o Caio também. E agora retornando com o Caio na Chapecoense. O Mário Sérgio foi o meu treinador no São Caetano. Ele que me levou para o Grêmio. Ele era o gerente de futebol na época. E o Cezinha, que era o fisiologista e preparador físico também, que eu não sabia que ele estava, né? Rede social, a gente às vezes fica sabendo de coisas que a gente não vinha sabendo, não tinha conhecimento. E pelo Facebook, um outro um fisioterapeuta que tinha trabalhado comigo no São Caetano postou, e ali eu vi que o Cezinha também estava entre as vítimas, infelizmente. Então, o que a gente pede é que com certeza teve um responsável, né? A gente, pelas informações, pelas notícias que a gente vem escutando, se você for juntar as coisas, a gente, né, não vive viajando, a gente, né, é leigo nesse sentido, mas a gente sabe que e pelos especialistas, aquele avião não tinha capacidade para estar fazendo uma viagem tão longa daquela com a quantidade de combustível que se pode estar naquele momento, com tanto de pessoas, com o peso do avião, né? Tudo isso aí é calculado e como você frisou bem, a companhia tem um avião. Meu Deus, né? Não então pode, acho que quem pode confiar numa companhia que tem um avião, com companhias que tem aí algum esquema, alguma coisa tinha por trás disso, é impossível então, isso, né? Que seja apurado e que seja aprofundado mais isso aí, porque a gente sabe que realmente teve um culpado e pelo que a gente sabe não foi a máquina que deu defeito. Pelo contrário. Aliás, como 90% dos casos, né? Então a gente tem que... a gente sabe que um dos sócios da empresa era o piloto, né? Então, eu acho que, se eu não me engano, tem mais, acho que 2 sócios da empresa, um venezuelano e o outro não me recordo bem. Então, acho que tem que ser apurado, sim. De volta com o Rede Família Esporte, inevitavelmente o assunto não poderia ser outro. Hoje já temos novas informações sobre o acidente de avião na Colômbia que matou 71 passageiros. Vamos ver. Era um pouco mais de 7 da noite, horário do Brasil, quando o helicóptero levou o último corpo resgatado. Balanço oficial: 71 mortos, 6 feridos. A lista de passageiros tinha 81 nomes, mas 4 pessoas não viajaram de última hora. Agora os corpos estão no IML de Medellín e esperam por reconhecimento. As 2 caixas pretas da aeronave foram localizadas. O equipamento grava os ruídos na cabine de comando, as conversas dos pilotos, os últimos momentos antes da queda. Elas são essenciais nas investigações para que se descubra o que causou o acidente. Pouco antes do horário previsto de chegada, o piloto informou à torre de controle uma pane elétrica. O aeroporto se preparou para um pouso de emergência, mas o avião caiu cerca de 30 quilômetros antes. A hipótese é de que a aeronave tenha perdido a estabilidade sem que o piloto conseguisse retomar o controle. Essa órbita pode ter acontecido por um problema ou técnico, elétrico, hidráulico, mecânico, que fez com que a tripulação entrasse no procedimento de órbita para gastar o combustível. As investigações ainda estão em estágio inicial.
Além dos dados das caixas pretas, os depoimentos dos sobreviventes podem ajudar a explicar o que aconteceu. Uma tentativa de pouso, onde a aeronave venha num ângulo que a gente conhece como se fosse de pouso. E impacta um obstáculo qualquer inadvertidamente, por exemplo, eu tenho uma distribuição linear. Pedaços da aeronave vão ficando para trás, ela fica mais desagregada. A Companhia Aérea Boliviana é uma operadora de pequeno porte, conhecida por oferecer custos menores e flexibilidade nos voos fretados para os clubes de futebol. Numa rede social da empresa, fotos com delegações de países e times latino-americanos. Aqui, um registro do avião com a seleção argentina. Messi e outros craques voaram com o mesmo piloto. Horas antes do acidente, o símbolo da Chapecoense foi estampado na fuselagem do último voo do avião. É lógico que fica tudo ainda na expectativa, muito se fala, muito se questiona, técnicos em aviação tentam achar respostas. É lógico que enquanto não for revelado o conteúdo da caixa preta, dificilmente nós vamos... tudo que nós falarmos agora será tudo suposição, né, Zé? Não tem nem o que falar, cara. Eu não tenho o que falar. A gente tem que ouvir, são os especialistas. E tentar descobrir alguma pra forma. Gente, entendeu? Pelo menos, sei lá, se conformar, não dá pra se conformar, entendeu? Não dá pra se conformar. Então é só ouvir os especialistas para saber realmente o que foi que aconteceu e também, não sei pra quê também, porque não vai adiantar muita coisa, não vai levar a lugar nenhum. Não vai trazer quem morreu de volta. Eles só tinham um avião mesmo, agora acabou a empresa. Não tem mais, eu acho que acabou, só tinha um avião. E nem vão dar licença mais pra eles, né? Porque, não tem mais o que discutir. Eu sinceramente, olha, eu não tenho palavras pra isso, não tenho o que falar, eu não tenho o que falar. É verdade. É irreparável a dor das famílias e amigos com as perdas desse acidente. E alguns deles conseguiram comentar sobre isso. Vamos ver. Na última conversa com o filho, o assunto foi a felicidade. Estava indo viajar, que estava no aeroporto e que estava indo para a Colômbia jogar. E ele estava muito feliz que estava indo para lá. E uma promessa. Sábado agora é meu aniversário, ele falou para mim, perguntei, você vai me ligar? Ele falou, vou. Eu falei, então você me liga que eu tô morrendo de saudade de você. Ele falou, não, mas eu vou te ligar, você é assim. Eu falei, você promete? Ele falou, eu prometo. Jimenez tinha 21 anos, era lateral direito e quase não viajou com o time. Ele se recuperou de uma contusão há uma semana e estava pronto para a decisão. Dia 9 eu tô aí, velho, pra mim te ver. Ele falou, você mata a saudade. Em Cianorte, no Paraná, amigos e vizinhos foram à casa da família do goleiro Danilo dar apoio à mãe do jogador. Mesmo sentindo a dor da perda, ela não deixou de expressar todo o carinho e toda a admiração pelo filho. Era meu anjo, Era um amor, eu nunca tive uma reclamação do meu filho em nada na vida. Não poderia ter um filho melhor. E como atleta, meu ídolo, respeito, tenho o maior respeito pelo trabalho dele, porque eu sei o tanto que ele lutou para chegar onde ele chegou. Em Salvador, a família do jogador Moisés soube da queda do avião ainda de madrugada. Minha irmã me ligou, perguntando se estava tudo bem. E aí ela fez assim, o avião do atleta da Chapecoense caiu, acabou de cair. Eu entrei em desespero, entrei em estado de choque, porque todo mundo aí, pronto, minhas filhas todas acordou, marido, todo mundo. Só que Moisés não estava no avião. Ele ficou em Chapecó, se recuperando de uma lesão, um alívio, mas ao mesmo tempo um choque para a família do jogador. Como tá as mães desses meninos? Como não está os familiares dele? Em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, a família do jogador Demerson também ficou aliviada. O jogador acabou ficando fora da delegação que foi para a Colômbia, por escolha do técnico Caio Júnior. A gente está muito abalado nesse sentido, embora, de um lado, agradecendo a Deus pela vida do Demerson. Aqui em Chapecó, os familiares passaram o dia vindo à sede do clube. Um mutirão de profissionais da saúde da cidade e da região foi feito para dar apoio psicológico a todos. Os atendimentos acontecem de forma improvisada nos vestiários, que ficam embaixo das arquibancadas. Foi ali que encontramos Eliandra, a companheira do chefe de segurança da Chapecoense. Ela estava inconsolável, podia estar entre as vítimas. Eu ia para a Colômbia, mas meu passaporte não ficou pronto na sexta-feira, então
Não podia. De um lado, pessoas que sofrem com a dor de outras pessoas que acabaram falecendo. E do outro lado, alguns contentes por não terem viajado, né? Por não terem tido essa oportunidade de viajar e sofrer esse acidente. Marco, é complicado isso, né? Numa fase, mas uns vão agradecer a Deus, os outros vão lamentar o ocorrido. É uma situação que vai fazer o quê? Todo mundo passa por uma situação não parecida como essa, mas em alguma parte da vida. Culminou com uma situação de todos estarem no mesmo lugar, todos juntos, né? Olha, é complicado. Eu tive uma situação dessa no São Caetano, a gente estava na semifinal da Libertadores e eu não fui convocado, né? Então eu me coloquei no lugar desses jogadores que acabaram não indo numa situação dessa, e o Zé não foi jogador, ele sabe. A gente quer estar... Claro. Né? A qualquer custo numa junto, situação dessa, né? Uma final de campeonato sul-americano, um clube que estava numa ascensão, né, extraordinária, um momento único para todos aqueles jogadores que estavam ali. Você quer estar nesse momento e de repente você murmura, você reclama, né, Zenão? Você fica bravo, você fala o treinador, né? né? Então, e aí você não sabe o porquê, às vezes, de certas situações, né? Não entende. Nada acontece por acaso, Nada né? acontece por acaso. Então, numa situação dessa, a gente, né, começa a se colocar no lugar e começa a repensar em algumas atitudes que a gente possa ter numa situação dessa. É verdade. Zé, até o filho do Caio também, além de esquecer o passaporte, ele esqueceu o RG. Olha, não era para ele estar mesmo nesse avião. Porque uma coisa é você esquecer o passaporte, você apresenta o RG, você embarcaria. Ele esqueceu também o RG, que é uma coisa que a gente não esquece, quem sai de casa sem RG documento. Então, quer dizer, as coisas acontecem, não são a bel prazer, porque não era para ele estar naquele voo mesmo. E assim, vai fazer o quê, né? É o destino, né? É o destino, lógico, também acho. Com certeza. Que fez com que essas pessoas que eram para viajar não acabaram fosse, né? ficando, uma né? contusão. Justamente, uma contusão, nesse caso dos documentos, né? E aí escapou dessa tragédia, né? Agora eu não sei se o cara tá feliz ou se tá, entendeu? Não, é uma mistura de sentimento, né? Então, não tem como, né? Você querer chegar numa definição de como ficaram essas pessoas, né? Não tem como. Esse filho Meu Deus. Filho do Caio. Né? De forma nenhuma ele tá, puxa vida, ainda bem perdeu um pai. Não tem. Não tem como. Entendeu? Eu tô aqui lembrando do meu parceiro Deva Pascovitch, que a gente fez a Copa de 2002. Depois nós vamos mostrar um pouquinho da história dele também. Isso, então foi meu parceiro, fomos parceiros durante 5 anos na Sport TV. O Mário Sérgio, 5 anos em seleção, e seleção de Masters. Meu parente. Foi meu treinador, inclusive na seleção de Masters. Aí passou o bastão para mim, eu segurei o bastão, me tornei treinador na seleção brasileira de Masters. Então, pessoas que a gente vai guardar com todo carinho no coração e na mente. Também acho. Eu até comentei aqui, no começo do programa, sobre essa empresa Lamia, que tem apenas uma aeronave. Vamos ver com mais detalhes sobre essa empresa. A Companhia Aérea Boliviana é uma operadora de pequeno porte, conhecida por oferecer custos menores e flexibilidade nos voos fretados para os clubes de futebol. Numa rede social da empresa, fotos com delegações de países e times latino-americanos. Aqui, um registro do avião com a seleção argentina. Messi e outros craques voaram com o mesmo piloto. Horas antes do acidente, o símbolo da Chapecoense foi estampado na fuselagem do último voo do avião. É uma pena, né? Uma pena, mas eu acho que faltou também um pouquinho de sensibilidade aos diretores também, não só da Chapecoense, mas também da Comebol, em confiar numa empresa que tem apenas uma aeronave. Mas não, você tá levantando um negócio, cara. É um negócio meio doido, cara. Porque você acha que a Argentina não tinha dinheiro para também ter um avião melhor? A AFA não. A AFA tá caída. Você quer que eu conte um episódio para você?
A AFA está devendo 6 meses de salário para os seus funcionários. E você sabe quem tirou do bolso não sei quantos milhões de reais para bancar esses 6 meses de salário? Lionel Messi. A pedido de das pessoas, o chefe da segurança da AFA, chegou no quarto dele, num desses jogos que a seleção argentina fez, na Sul-Americana, nas eliminatórias. Chegou e falou: Messi, preciso conversar com você. Foi, entra. Pode falar. Ó, nós estamos 6 meses sem salário. Os funcionários lá da AFA estão 6 meses sem salário. Tem gente que tem família, não estão passando muita dificuldade. Ele ligou pro pai na hora e ele já desvia um certo dinheiro, uma certa quantidade para algumas instituições de caridades lá na Argentina. Ele falou: pai, corta esse mês esse dinheiro que a gente está dando para as instituições e desvia todos para pagar todos. Eu quero que pague todos os funcionários esses 6 meses que a AFA está devendo para eles. E o pai foi e fez o pagamento para todos os funcionários da AFA. A AFA está passando por um momento gravíssimo financeiro. Não, então, por isso que entendeu? Entendi. Porque hoje nós temos, o custo é tão absurdo, a diferença era tão grande, que fez com que a Chapecoense optasse por essa empresa mesmo. Assim como a Argentina. Sem dúvida nenhuma. Como a Venezuela, que também passa por problemas gravíssimos financeiros. Viajou também nesse Sem avião. Dúvida. A diferença é muito grande, Zé. Porque poderia simplesmente, eles estavam já aqui em São Paulo. Um ônibus fretado daqui para lá, qualquer Avianca, outra empresa faria isso daí sem problema nenhum, estariam lá jogando, iam jogar hoje, acabou. Sim. Mas não. É uma economia, por isso que eu falo para você que para mim é uma economia burra isso. Mas Tanto é que já tiveram relatos de que esse avião já havia apresentado problemas. Já tinham esses relatos. Mas como é que então uma seleção argentina iria viajar? Como é que uma seleção venezuelana É o que eu tô falando pra você. Viajar? Os caras põem lá dentro. Se vira, põe lá dentro, se vira, não sou eu que vou. Assim como nós tivemos aí panes na TAM, em outros aviões, né, aqui no Brasil, a conclusão que se chega e que não quer chegar. A gente chega numa conclusão, mas não quer chegar. É que tinha que acontecer. Tudo bem que tinha que acontecer, mas poderia ser evitada, Zé. Então, mas é o que eu te falo. Se viaja uma seleção argentina viaja com os maiores craques do futebol da América do Sul. Você não confiaria? Você? Ó, Zé, não, aí é o que você falou, a gente precisa saber primeiro o que realmente aconteceu, então. porque hoje, tudo que está se falando hoje, só aconteceu essa tragédia por causa de uma economia de combustível. Então, por uma economia burra. Aí tá, o problema é assim, se o avião tivesse tido um pane caído, tudo como bem. todos os outros aí, pelo tudo bem, sem que problema aconteceu, nenhum. sem problema, foi uma fatalidade. Mas o que hoje parece pra gente, hoje, é o que você falou, a gente às vezes não quer acreditar que foi uma falha, foi uma ambição humana. Sim. Pior de tudo é isso. É ambição humana. Entendeu? Uma ambição humana, uma companhia que existe com um avião, entendeu? Teve relatos aí bem claro, que se ele tivesse falado a verdade, né? Não teria morrido. Não teria... A prioridade era dele. A prioridade era dele. Então ele teria feito o pouso sem ter que dar aquelas voltas. Sim. O que tudo se fala, né? Aqui somos leigos, né? Lógico. Então, que esse tipo de avião não tem... 2.900 não comporta quilômetros. Era 3.100 a viagem. O combustível para fazer uma viagem de uma distância tão longa. Então, o que acontece? O que ele fez? Se ele aterriza, né, no aeroporto normalmente e lá verifica o que estava no limite do combustível, ele tomaria uma multa que quebraria a empresa. 5 anos sem pilotar. Entendeu? E quebraria a empresa, com um avião só quebraria a empresa. Então, eles não poderiam, durante 5 anos, fazer nenhuma viagem. E então, o azar dele é que teve um outro avião, uma outra aeronave também, que estava taxiando, que estava com problema. A prioridade daí, e aí quem tem que analisar a prioridade ou não, é como é que chama, Cezinha? O cara, a torre. Dependendo daquilo que você fala, a torre analisa qual é a prioridade. Tanto é que ela falou pro piloto. Falou, a prioridade é Latam. Dá para ver o certinho. A prioridade é Latam, que eles relataram um problema sério e estão aterrissando já. Você fica prioridade 3. Agora não me lembrei.
Você é prioridade 3. E o que ele teve que fazer nessa prioridade 3? Dar a volta. Foi aonde ele não Foi teve aonde o que o combustível... Se ele tivesse sido contado a verdade, falou, estou em pane seca, estou caindo, a prioridade 1 era dele. Ele desceria e acabou. A prioridade 3 seria da Latam depois. Então, Mas ele omitiu isso, Zé. Esse foi a omissão dele. Acabou matando ele e todo mundo que estava lá. Então, o que tudo indica, né, Zenão? A gente espera que até isso não seja uma realidade, né? A gente espera porque seria ele pensar numa empresa e não pensar numa... Cúmulo do absurdo. Não, é o que a gente tá... É o cúmulo do absurdo. Mas hoje você vê cada coisa acontecer que tudo é possível, né? Infelizmente. É a mesma coisa. Conhecendo você como eu conheço, e sei que você é uma pessoa extremamente perfeccionista e que gosta das coisas sérias, você vai ter que viajar para um jogo. E eu já sei que você já fez isso um monte de vezes. É longe e você sabe que o percurso é um tanto quanto arriscado. Te dão um carro de 1964 para você ir, não sabe se você fez a revisão, tudo, você iria? Mas já... Então tá respondido a seu Já questionamento. refuguei muitas vezes. Então tá respondido o seu Já questionamento. chegou o ônibus pra gente viajar. Falei, não vamos não. Pode trocar. É isso aí, Zé. Pode mandar outro, que com esse aí a gente não vai, não. Você fez isso. Eu fiz. Mas infelizmente os jogadores da Chapecoense não puderam fazer. Não puderam fazer, entendeu? mas... Na verdade, não temos o conhecimento. Então, não temos o conhecimento. Justamente. Assim como a seleção argentina, se eles pudessem escolher, você acha que escolheriam? Embarcaram e viajaram como a seleção venezuelana. Você acha que o Messi não reclamou? Tem depoimento que o Messi reclamou da última viagem dele. Messi, conhecendo reclamou. 1001 aeronaves nesse mundo. Então, ele reclamou também de ter viajado com essa aeronave. O Preto Casagrande, o ex-jogador lá, é da família, o Duca, o Eduardo, que era auxiliar, são primos, né? E ele deu um depoimento falando que o Caio já tinha reclamado. Já tinha reclamado. Porque era uma distância grande e o avião era pequeno para os jogadores, para uma viagem longa daquela, né? Então a gente sabe, quanto maior o espaço para se viajar, mais conforto você tem, mais inteiro você chega, tem todo esse cuidado. Claro. Então o Caio já tinha reclamado, né, desse avião que ele já tinha feito, acho que uma ou duas viagens com essa própria aeronave, e ele reclamou principalmente por causa do espaço, por causa do avião, porque incomoda e a distância era um pouco maior, porque é a Colômbia. É verdade. Né? Mas infelizmente. Vamos conhecer um pouquinho da trajetória, um pouco mais com detalhes, sobre a história e a trajetória dos jogadores da Chapecoense. Põe na tela. Um ano que vai ficar marcado pela tristeza. E também pelas alegrias dentro de campo. A Chapecoense é a atual campeã do Campeonato Catarinense. Está na primeira divisão do futebol brasileiro desde 2014 e acumula diversas vitórias contra clubes grandes. Mas neste momento o time foi ainda mais longe. Fez história fora do Brasil. Conquistou pela primeira vez uma classificação à final de um torneio internacional, a Sul-Americana. Os atletas comemoravam cada vitória, como se fosse a conquista de um título. Mas o desastre aéreo interrompeu o caminho da Chapecoense rumo à primeira partida da final na Colômbia. Além do técnico Caio Júnior, 19 jogadores morreram. Ananias Monteiro, meia de 27 anos, foi o autor do único gol da Chapecoense na semifinal da Sul-Americana contra o San Lorenzo, na Argentina. O jogador teve passagens pela Portuguesa, Cruzeiro e Palmeiras. Arthur Maia, meia atacante de 24 anos. Ele era jogador do Vitória e estava emprestado. Ailton César da Silva, conhecido como Canela, era atacante, 22 anos. Bruno Rangel, atacante de 34 anos, maior artilheiro da história da Chapecoense, com 77 gols. Kleber Santana, meia e capitão do time. Passou por clubes grandes como Santos, São Paulo e Flamengo. Marcos Danilo Padilha, 31 anos, era chamado apenas de Danilo.
Goleiro titular foi o herói da classificação à final da Sul-Americana, com essa defesa incrível no último lance do jogo contra o São Lourenço em Chapecó. Denner Assunção Braz, lateral de 25 anos, autor de um dos gols da Chapecoense contra o São Paulo. Essa foi a última partida que o time marcou gols. Felipe Machado, zagueiro de 32 anos, aparece gravando este vídeo no avião antes do acidente. Vai começar a viagem para a Colômbia aí, ó. José Paiva, conhecido como Gil, volante, 29 anos, autor de um dos gols que classificou a Chapecoense para as semifinais da Sul-Americana. Guilherme Jimenez de Souza, conhecido como Jimenez, lateral, 21 anos. Everton Kempes, do Santos Gonçalves. O Kempes, atacante de 31 anos, foi artilheiro da Portuguesa e no América Mineiro. Josimar Tavares, volante de 30 anos. Aparece neste vídeo sendo chamado de Josimito dentro do avião. Josimito, é nóis. Lucas Gomes da Silva, atacante de 26 anos, que passou pelo Fluminense. Matheus Caramelo, de 22 anos, lateral. Era do São Paulo e estava emprestado. Marcelo da Silva, zagueiro de 25 anos, jogou no Flamengo em 2014. Matheus Bittencourt da Silva, conhecido como Matheus Biteco, volante de 21 anos. Sérgio Manuel Barbosa Santos, volante de 27 anos, teve passagens pelo Coritiba e Paysandu. Thiaguinho, 22 anos, atacante que fez o último gol da Chapecoense na partida contra o São Paulo em Chapecó. William Tiego de Jesus, chamado apenas de Tiego, zagueiro de 30 anos, autor de um dos gols que classificou a equipe para as semifinais da Sul-Americana. E 3 jogadores que sobreviveram. Alan Ruschel, lateral de 27 anos, teve lesão grave. Existe a possibilidade do jogador ficar paraplégico. Jackson Foman, goleiro reserva de 24 anos, ele teve a perna amputada. E Hélio Hermito Neto, chamado apenas de Neto, é zagueiro, 31 anos. O estado do jogador é grave devido a um traumatismo craniano. Tá aí, para quem não conhecia os jogadores, né, que foram vítimas, tá aí um pouquinho da história de cada um deles. Muitos não eram da Chapecoense, muitos eram emprestados. E outros jogadores da base da Chapecoense, muito novos ainda, né, Marco? Alguns jogadores novos, né? Alguns promissores, jogadores promissores, né? Sim. Aquele atacante que fez aquele gol de fora da área ali. Thiaguinho. Muito bom jogador. O lateral esquerdo do São Paulo também que estava emprestado. Caramelo. Também já tinha feito alguns jogos pelo São Paulo. Sim. Também, entrando... Foi até na seleção brasileira, sub-20. Isso, né? Entrando no decorrer da partida, você vê que é um jogador forte, com a chegada muito forte, uma marcação. Um jogador quase que completo, né? Então, eu tenho certeza que o São Paulo estava dando um pouquinho de experiência para ele. Com certeza. Né, Zenon? Para que ele voltasse para o São Paulo, que era um jogador interessante. Então, assim, cara, é o que o Zenon falou. A gente fica aqui, não tem palavras para medir a dimensão do que é perder essas pessoas. Não só na parte profissional, mas imagina a família de cada um deles. Eu também acho. Ô Zé, essa próxima matéria aqui, a maioria dos clubes, não só brasileiros como mundial, externaram os seus sentimentos também, né? E alguns clubes brasileiros se movimentaram para pedir, pelo menos, que durante os próximos 3 anos a Chapecoense não seja rebaixada à Série B do Campeonato Brasileiro. E também há um movimento, encabeçado por Corinthians, por São Paulo e por outros clubes, que os clubes de maior expressão no futebol brasileiro cederiam alguns jogadores para a Chapecoense nos próximos anos. Vamos ver essa matéria para depois a gente possa comentar. Na página oficial do Corinthians, a rivalidade foi deixada de lado para estampar o verde da Chapecoense. O São Paulo, que iria anunciar Rogério Ceni como novo treinador, cancelou o evento. A CBF adiou para o dia 7 de dezembro a final da Copa do Brasil, que seria realizada hoje, e também passou para o dia 11 a última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida do último domingo aqui nesse estádio entrou para a história, já que confirmou o campeão brasileiro. Mas, infelizmente, o jogo entre Palmeiras e Chapecoense também ficará marcado como a última vez em que o técnico Caio Júnior e aqueles jogadores estiveram juntos num gramado. O Palmeiras, que só tinha motivos para comemorar, prestou uma homenagem com um vídeo dos bastidores do jogo e pediu à CBF para quebrar o protocolo e vestir uma outra camisa verde na última partida do campeonato.
A Sociedade Esportiva Palmeiras se sentirá muito honrada se puder jogar o último jogo do Campeonato Brasileiro de 16 vestindo a camisa da Chapecoense. Uma imagem emblemática. A defesa de Danilo no último minuto contra o São Lourenço na semifinal da Copa Sul-Americana deu à Chapecoense o direito de voar em busca do primeiro título internacional. Estamos vivendo um sonho. Mas o sonho virou pesadelo. Dos 22 atletas que viajaram, 19 morreram. Guto Ferreira, hoje técnico do Bahia, estava na Chapecoense no começo do ano e foi o responsável por contratar a maioria dos jogadores. Para mim, é o pior momento da minha carreira. Você sente, até pela relação que a gente viveu como família. Guilherme, jogador do Grêmio, perdeu o irmão mais velho, Matheus Biteco, que vivia o melhor momento da carreira e tinha acabado de ser pai. O filho dele nasceu tem 4 meses e um conjunto de fatores que fazia ele estar muito feliz. É impossível calcular a dor e as consequências para as famílias, para o clube. Mas para manter a Chapecoense viva, grandes times do Brasil se comprometeram a ajudar. Sugeriram emprestar de forma gratuita jogadores para que a Chapecoense consiga formar um novo elenco. Os clubes também pediram que a Chape fique livre do rebaixamento do Campeonato Brasileiro pelos próximos 3 anos. O Atlético Nacional de Medellín, adversário na final da Copa Sul-Americana, divulgou que abre mão do título da competição. Estamos solicitando a la Conmebol que se le entregue este título de la Copa Sudamericana al Club Chapecoense. Além disso, o presidente do clube colombiano convocou todos os torcedores que compraram ingresso para uma vigília, em homenagem às vítimas do acidente. Zé, estava monitorando agora as redes sociais e o estádio lá do Atlético Nacional na Colômbia está lotado, todas as pessoas vestindo branco e vão fazer uma vigília e orações em prol da Chapecoense dos mortos dessa tragédia. Então, e a Chapecoense entrou com um pedido na Conmebol pedindo para que esse título fosse dado à Chapecoense. Acho que a Conmebol não deve falar isso agora. Ela tem que consultar algumas situações, até pelo fato de mudança no regulamento da competição, para declarar a Chapecoense como campeã. Até porque os familiares desses jogadores ficarem com esse título, né, como lembrança também desses jovens que acabaram morrendo. Guina, tudo que se fizer para amenizar o sofrimento, né, dessas pessoas é muito bem-vindo, né? A gente viu ali o presidente do Atlético Nacional falando para entregar o título para a Chapecoense. Eu já falei, para amenizar um pouco isso aí, né? Que até porque os familiares, né, podem se lembrar desses grandes heróis e com o título, né? Amenizaria, sim, mas ficaria também para a história também do clube, né? Sim, com certeza. E o time, né, em si, teria todas as condições de brigar por esse título, né, de ser campeão dentro das 4 linhas, né? E não dessa forma, mas seria, assim, uma forma muito boa, né, de fazer com que os familiares, enfim, os torcedores... fique com isso na lembrança, que não foi apenas passageiro, que isso aí seja eterno. E essa também mobilização por parte dos clubes, né, do futebol brasileiro, de cederem jogadores para a Chapecoense, para que eles possam formar aí um novo elenco para o ano que vem. Eu acho que uma iniciativa muito louvável, né? Assim como eu já ouvi também que grandes clubes do futebol do exterior estão dispostos a ajudar. Mas não pode, né? Nesse caso são só 5, né? 3 jogando mas no e 5 caso de condição financeira. Sim, mas eu acho que isso não deve ser o problema, né? Eu já ouvi, entendeu? Então, eu acho que tudo que vier para ajudar lucro, e para amenizar é bem-vindo. De volta com Rede Família Esporte, clubes como Corinthians e São Paulo fizeram um minuto de silêncio ao se reapresentarem hoje pela manhã. E emocionado, Wilson relembra a amizade com ex-companheiros da Chapecoense. Veja o VT. Um baque para todo mundo, né? Eu recebi a notícia, eu estava dormindo e o celular começou a apitar por volta de umas 6 horas da manhã. Muitos amigos, sem ser envolvido com futebol, mandando mensagens. E minha mãe também mandou mensagem. E depois
vim pro treino mesmo que no automático, cara, sem acreditar no que estava acontecendo. Sempre fazia campeonato de videogame com o Gil, Ananias, o Neto, o Bruno Rangel, que eram os mais próximos lá. E entrei em contato com o Billy Bill, fisioterapeuta, com o Guilherme também, que não estavam na viagem, e falei com eles. Todo mundo muito triste, difícil até conversar num momento desse. Minha esposa também está muito triste, ligou para a esposa do Thiago. Estava muito feliz. E ligou para a esposa do Anderson Paixão também. O momento deles lá era muito bom, cara. A gente fica sem saber por que aconteceu uma coisa dessa. A gente fica sem palavras, velho. A gente fica muito triste com isso. Agora os jogadores, né, que jogaram lá, o que tiveram, e a maioria são companheiros, né, tiveram a oportunidade de jogarem juntos. Agora é normal que essa comoção tome conta de todo mundo mesmo. Por isso que eu acho que o campeonato não deveria ter mais a sua continuidade, Zé. Sinceramente, não tem mais clima para continuar um campeonato, mesmo que sendo a última rodada. Estão falando agora aí, parece que saiu na página da CBF, que alguns clubes cederiam alguns jogadores para que a Chapecoense formasse um time para jogar a última rodada. Mas com que clima? Difícil, né, Guina? Difícil. Eu também ouvi essa notícia que os clubes emprestariam um jogador, entendeu? 1, 2 jogadores, para que montasse o time da Chapecoense em forma de homenagem, né? Em forma de homenagear o clube chapecoense, né? Mas sei lá, cara, não sei se é viável ou não, se tem essa última rodada ou não. Sei lá, o que se pode fazer num momento como esse. É difícil, não? A gente fala aqui, mas é muito complicado. Imagina você entrando em campo sabendo que seus companheiros acabaram perdendo a vida. Eu não sei se deveria ter mesmo. Passa por cima de tudo e cancela essa última rodada e pronto. Vê o ano que vem o que faz um novo campeonato e quem não caiu, não caiu, quem não subiu e pronto. Vamos se disputar de novo. Lógico que é difícil, é impossível, porque os clubes que ascenderam a volta da divisão vão querer subir, aqueles que caíram não vão querer cair. É uma situação meio complicada, não dá para imaginar o que dá para ser feito, né? Para um meio termo para contentar todo mundo, né, Marco? Na verdade, eu acho que fica ruim até pro time adversário, né, Zé? Aí a gente, como eu falo antes, se coloca no lugar, né? Nossa. Sim. Então, você fazer um jogo contra um time que está sendo montado numa situação dessa e pela circunstância do momento também. Verdade. Você vê um jogador do Corinthians ali que teve passagem pela Chapecoense, o treinador que teve passagem. E se você for pegar... A maioria, né? A rotatividade de jogador é muito grande dentro de um campeonato como o Campeonato Brasileiro de Série A. Então, tem muitos jogadores que migram para outros e sempre tem aquele carinho por um clube que passou, por um treinador que levou. E você, de repente, numa situação dessa, ter que jogar... Não é fácil, numa situação, num momento desse, eu acho que é inviável. Eu também. Eu acho que é inviável, eu acho que o que tem que acontecer são os jogos que realmente precisam acontecer. Né? Alguma coisa assim. Né? Mas que esse valem, precisaria, né? Entendeu? Então, assim, mediante a circunstância, a Chapecoense, né? Poderia privá-los dessa poupar, situação. Né, esse momento. Ô Zé, vamos dar o nosso presente, né? Nosso presente lá da Ótica Helena. Ótica Helena lá do Val, do Carlão, que fica ali na General Osório 766. Você que precisa de óculos, de grau, de sol, é só passar lá na Ótica Helena que você vai ser muito bem atendido. Então, nosso presente para o nosso... Obrigado, Zenão. Craque, né? Aqui a gente sempre dá para o nosso craque um presente da Ótica Helena. Eu acho que é do seu gosto. Eu coloquei lá, achei que ia ficar bem em você. Viu? Em mim fica bem qualquer coisa. A nossa camisa do programa e também o CD Sertanejo de Pamela Paz e Denilson. Dupla sertaneja da melhor qualidade, viu? Obrigado. E obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, num dia muito especial, triste, mas você aqui foi brilhante nas suas conclusões. Eu que agradeço aí. Como sempre, a gente está à disposição a hora que precisar, você sabe, Zenão.
amigo particular. Uma oportunidade mais alegre, Com certeza. você, Estamos à disposição. nós aí pra- traremos você novamente. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigado. Valeu, Zé. Valeu, um abraço. Grande abraço a você, todo o Brasil, que esteve em nossa companhia. Lembrando que eu estarei de volta amanhã às 11h30 da manhã com Rede Família Esporte, primeira edição. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Tchau.